Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, só este ano o Rio Grande do Norte registrou mais de 30 latrocínios, que é o roubo seguido de morte. Esse número representa quase 40% do mesmo tipo de crime em comparação com o ano passado. E para falar sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio a antropóloga e professora da UFRN, Juliana Mello. Juliana, boa noite. Muito obrigada por atender o convite da nossa entrevista. É importante a gente diferenciar esse homicídio, do que é o homicídio e do que é o latrocínio, né? Antropologicamente, como é que a gente pode justificar o aumento de casos nesse tipo de crime? Bom, agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Falar sobre esse assunto não é uma questão simples, né, e não é fácil. A gente não pode isolar a questão do latrocínio, né, de um contexto maior de violência crescente no nosso estado. A gente tem recorrentemente no estado um número cada vez maior de homicídio e a prática do latrocínio, ela caminha junto com esses homicídios, né? Então, o latrocínio é o roubo seguido de morte. De fato, há um número alarmante, né, de crescimento aqui na cidade, e esses fatores estão vinculados a várias questões de fundo, né? Então, por exemplo, o crescimento da desigualdade, o fato de nós vivermos uma sociedade de consumo, né, em que todos são afetados por esse desejo de consumo, a questão da desigualdade social, a questão da falta de cidadania no nosso país, tudo isso interfere bastante, né? E, ao mesmo tempo, a gente não dá para entender esse quadro desconectado do sistema prisional também, da falência do sistema de justiça criminal também. Então, por exemplo, nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, né? No entanto, a gente tem uma das maiores taxas de homicídio do mundo. E aí os latrocínios entram nesses números também, né, de homicídios, que são vidas que são perdidas, né? Com certeza, esses são os principais fatores e que acabam levando a uma sociabilidade cada vez mais limitada. Como é que a gente trabalha isso nas pessoas, no social? Bom, eu acho que a gente precisa entender que eu não posso tratar esse caso isoladamente, não está descolado de uma discussão sobre cidadania, sobre a questão da violência, inclusive de uma positivação da violência, entre aspas, né, no sentido de que para alguns jovens, e cada vez mais nós vemos jovens entrando no mundo do crime, e aí aqui em Natal a gente também tem uma disputa entre grupos criminosos também que afeta isso, né? Então, tem todo um sistema que favorece com que esses jovens estejam cada vez mais no mundo do crime e que vejam, inclusive no crime, como um modelo de sociabilidade, né? Que é um modelo que nós consideramos horrível, eu não estou fazendo nenhuma apologia a isso, mas que também é uma reação a todo um sistema, a uma situação de desigualdade, né? Então faz parte desse contexto. Então, assim, em termos sociais, eu acho que a gente não pode pensar esse fenômeno isoladamente. Nós temos que refletir sobre determinados mitos, por exemplo, o mito do bandido bom é bandido morto, né? Porque, por exemplo, o nosso sistema prisional também, de justiça criminal também, ele é muito falho, né? Então, ele foca muito nos crimes de patrimônio, crimes vinculados à questão do tráfico de drogas, mas, ao mesmo tempo, o crime em relação à vida é um crime de menor potencial. Então, o ano passado, no Brasil, nós tivemos 60 mil mortos, e desses 60 mil homicídios, apenas 6% foi investigado. E esses crimes, eles são oriundos de diversos contextos, né? Como trabalhar esse combate nas pessoas que cometem os próprios crimes? Bom, eu acho que tem que ser políticas inclusivas, né? Assim, muitas pessoas pensam que o Brasil é o país da impunidade. Eu acho que isso é um mito para a gente desconstruir, né? Porque o Brasil não é o país da impunidade. O Brasil é o país da seletividade, né? Tanto é que nós temos 726 mil pessoas presas no país. O ano passado, por exemplo, em março do ano passado, 1.300 pessoas estavam em Alcaçuz. Dessas 1.300, 92% eram negras e pardas e 97% analfabetas, né? Então, você já tem um perfil daquela população. E, às vezes, por um crime de menor potencial, você joga um jovem ali dentro, ele vai ser coagido, ele vai ser
ele vai ser influenciado e ele vai se transformar provavelmente num soldado que vai sair pior. Então, assim, esse modelo de justiça criminal, que é simplesmente punitivo, que só leva à punição, mas não leva a nenhuma política inclusiva e que não fortalece a questão da cidadania de pano mais, que é a base de tudo e que a gente está vendo atualmente a tentativa, inclusive, de esvaziar as universidades públicas, né, etc. Então, se a gente não trabalhar essas questões, a gente não vai conseguir nunca acabar essa violência, vai ser cada vez maior. Eu participo aqui no Natal da Câmara Técnica de Levantamento de Crimes Violentos Intencionais e a gente vê a cada mês um aumento todos os meses do número de mortes. E de fato que acaba contribuindo cada vez mais para essa banalidade da vida. A gente conversou então com Juliana Mello, que é antropóloga e professora da UFRN. Muito obrigada, professora, pela sua contribuição. Obrigada.